Father, I just thank you. Pai, eu te agradeço. I thank you that your presence is already here. Eu te agradeço que tua presença já está aqui. And I just want to take a moment to say we love you. E eu só quero tirar esse momento para dizer que eu te amo. I love you. Eu te amo. I thank you for the vision that you showed me Eu agradeço pela visão que você me deu, of your greatness in this house. pela sua bondade nessa casa. It's not over. Não acabou ainda. It's not over. Não acabou. It's not over. Não acabou. It's just beginning. Só está a começar. I thank you for the people and the territory that you're bringing in. Eu te agradeço pelas pessoas que estás a trazer para esse lugar. I thank you for the hearts that are prepared Eu te agradeço pelos corações que to estão aqui, receive your word, que estão preparados para receber a sua palavra, to receive your awakening, para receber o seu avivamento, to receive your fresh breath, para receber o seu respiro to novo, receive your anointing, para receber a sua unção, your empowerment, o seu poder, your strength, a sua força and a greater relationship. e um melhor relacionamento. God, I thank you for your newness. Deus, eu te agradeço pelas tuas coisas novas. Thank you for viva, Obrigada. viva, viva, viva. Obrigada pela sua vida. Sim. God, we give you glory Deus, te damos glória before we start antes de começar and when we finish. e quando terminarmos. We're going to start with Isaiah in Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. We're going to start with Isaiah 61, Vamos começar com Isaías 61, verse 1. verso 1. And I'm going to read it in English, and then I want you to go in Portuguese. I need you to be patient with me. Eu vou ler em inglês e depois lemos em português, e eu peço que sejam pacientes comigo. While the Lord lays the foundation. Enquanto Deus prepara a fundação, o fundamento. The Spirit of the Sovereign Lord is upon me. For the Lord has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to comfort the brokenhearted and to proclaim that captives will be released and prisoners will be freed. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os que antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. God, I thank you Deus, eu te agradeço that every word que toda palavra of Isaiah 61, de Isaías 61, 1 through 7, de 1 a 7, goes deep down in our hearts. vá profundo no nosso coração. That we know that the Spirit of the Lord God is upon us. Que nós sabemos que o Espírito de Deus está sobre nós. That we know that He has anointed us with strength. Que possamos saber que a unção de Deus é forte, tem força. To then be able to go out Que aí sim podemos ir and do what you said. To set the captives free. para fazer o que ele falou num versículo, para tornar livres os cativos. Yes. So,
Now we're going to back up. Well, we're going to go over to the book of Acts, Acts 1. Ok, então vamos para Atos 1 agora. Most of the time, how many of people know about Pentecost? Quem aqui sabe de Pentecostes? That's it? É isso? Come on, raise your hand high if you know about Pentecost. Pode levantar a mão se conhece. So for those who don't, you're going to learn. Então, para aqueles que não sabem, vão aprender agora. I was here just a few weeks ago, Eu estava aqui há umas semanas atrás and it was around Pentecost season e time. foi pelo tempo de Pentecostes. How many people were here? Quem estava aqui naquele momento? So it was a lot that weren't. Então, sim. Pentecost is very important. Pentecostes é muito importante. We know that we get saved, we come to the Lord. Nós sabemos que vamos ser salvos por Cristo. The next step is normally people get baptized O with water. próximo passo geralmente é ser batizado em água. How many have been at that place? Quem Got já baptized esteve with naquele water? lugar a ser batizado em água? Okay, so I'm going somewhere with this. I need you to engage with me, okay? Então eu preciso que vocês me respondam It's okay. e vá comigo. It's okay. There's no right or wrong answer, Não tem respostas certas ou erradas, but there is an order in kingdom. mas tem uma ordem no reino. And he wants to make sure today E ele quer que tenhamos certeza hoje that everybody in this room que todos aqui nessa casa receives the gift that he wants to give. recebam o presente que ele tem para dar. Because you come to the Lord, Porque você vem ao Senhor, you confess você confessa, Jesus is Lord. Jesus é o Senhor. Most of the time I've seen on the TV, Eu vejo na TV, and muitas you just vezes. got baptized. Sim, eu batizei. That baptism is a very real thing here. O batismo é realmente algo real nessa casa. Baptism with water, you too. O batismo na água, meu marido também. But there's so much more. That's just the beginning. Mas isso é só o começo, tem muito mais. You're baptized for what? Você foi batizado para quê? You did the outward act. Você fez de fora para dentro. But there's another baptism. Mas tem um outro batismo. There's a baptism with fire. Tem um batismo com fogo. There's a baptism with his spirit that comes with fire. Um batismo com espírito que vem That com fogo. gives you the strength to do the work. Que te dá a força para fazer o trabalho. He's a gift. É um dom, é um presente. Today I want to talk about the gift some of you may not have. Hoje eu quero falar sobre esse presente, esse dom que muitas pessoas podem não ter. He lives inside of you. Ele vive dentro de você. Because if you professed Christ, Porque se você fala de if you Cristo, were then baptized, se você foi batizado, he's dormant. He's lying in there, ele está aqui dentro, vivendo aqui dentro, waiting to be awakened. apenas esperando para ser acordado. It's not some magic gift, Não é um dom mágico. but it's a deposit that Jesus left for us. É algo que Jesus deixou para nós. He equipped us to be able to live this life Ele equipou-nos para que a gente possa viver essa and vida live it abundantly e viver em abundância. and live it with fervor, E viver com fervor, live it with fire. viver com fogo. We get excited when we hear fire, Nós ficamos muito but felizes quando that estamos com fire fogo. comes from Holy Spirit. Mas esse fogo vem com o Espírito Santo. In Acts 1, Em Atos 1, it talks about how they were gathered together fala como eles se reuniram in one room, em uma sala, in one space, em um lugar, expecting God to do something because Jesus had left. esperando que Deus faça algo porque Jesus deixou. They didn't know what was coming, Eles não sabiam or o in que this vinha. case, who was coming. Nesse caso, quem viria. They just knew that they were to gather together and they were obedient. Eles só sabiam que eles tinham que estar juntos, reunidos e serem obedientes. Much like today. Como hoje. We're in the church. We came to church. Nós viemos à igreja. We came expecting, I hope, a word from the Lord. Nós viemos esperando, eu espero, But uma we don't know. resposta de Deus. We don't know what God wants to do. Mas right? nós não sabemos o que Deus vai fazer hoje. But He gave me insight this morning. Mas Ele me deu alguns pensamentos hoje. For some, Holy Spirit wants to awaken Para Himself in you. alguns que o Espírito Santo quer acordar. For others, He wants to revive
who Para- he is in you. Para outros que querem reacender quem é Ele dentro de você. Because we need it. Porque nós precisamos disso. We need him. Nós precisamos dele. This world needs to see him through us. Esse mundo precisa ver ele através de nós. This ministry is at the point of transitioning into its next. Esse ministério está num ponto de transição para um próximo passo. It's at a crossroads. É como se fosse uma encruzilhada. Not a bad thing, it's a good thing. Mas isso não é ruim, é bom. It's ready to receive its second. Estamos prontos para receber um segundo sopro. And with that was wind. E quando isso vier, He wants to prepare you ele quer te preparar. and me E eu também, for the next harvest that's coming in. para a próxima colheita que está a chegar. He wants to give you the wisdom, the insight, and the moves, the strategy Ele quer nos dar a sabedoria que pode nos mover com estratégia. to be able to Para ser capaz de navigate. I don't know if you would know that word. That's why I said- Navegar. Yes. How he wants to bless the people that come in. para que possamos navegar com as pessoas que estão a chegar aqui. How he wants to change their lives just like he changed yours and mine. Ele quer mudar a vida daquelas pessoas do mesmo jeito que mudou a minha e a de vocês. Again, we get excited when we hear fire. De novo, nós ficamos alegres But quando, what is fire without power? quando estamos no fogo. Mas o que é o fogo? It can Sem be o poder. It can be destructive in the wrong way. Isso pode ser destrutivo, pode ser ruim da forma errada. In Acts 1, he came in the spirit and with fire. E em Atos 1 ele diz que é com espírito e com fogo. He wants to do that today. E ele quer fazer isso hoje. He wants to do that today. Ele quer fazer isso hoje. And again, for those who have not been filled, E de novo, para aqueles que não estão cheios, he's here to awaken himself. ele está despertar ele mesmo. I'm repeating myself. Eu estou a repetir. For those who have been filled, he wants to breathe afresh. Para aqueles que são cheios, ele quer soprar um novo sopro. Yesterday, we talked about rebloom. Ontem falamos sobre um reflorescer. Some people can walk with the Lord so long Muitas pessoas podem andar com Deus por um caminho longo. and get caught up in the church things and daily life. E na igreja e no dia a dia. But I watch Prophet Gina when I come in. Mas eu vi Profeta Gena quando I vim. watch others. Eu vi também outros. I could see the light and the fire and fervency of God on each one that's alive with him. Eu posso ver a luz de Deus, de Cristo, que está em cada um, Pastor reacendendo. Anna, Pastor Pedro. Pastora Ana, Pastor Pedro. I don't want to just call names because I don't know everyone's name. Eu não quero falar nomes, porque eu também não sei o nome de todos. But I can see his light. Mas eu posso ver a luz dele. I could see his fire. I could tell those who've spent time with him. Eu posso ver fogo daqueles que eu também passei um tempo junto. You know what else? E sabe o que mais? The world can tell the difference. O mundo pode falar a diferença. The world sees and it knows. O mundo vê e sabe a diferença. More importantly, God knows. E o mais importante é que Deus sabe. You cannot understand the supernatural Você pode não entender o supernatural, o sobrenatural, or the gifts of God fully ou os dons de Deus de forma completa, unless Holy Spirit reveals it to you. a não ser que o Espírito Santo revele isso para você. You can say it all day long. Você pode dizer isso o dia todo. You can want it all day long. Você pode fazer isso o dia todo. But without his light on you Mas com a luz dele em você, to illuminate, para iluminar, to wake up para acordar who he is on the inside of us, quem está dentro de nós já. you're just going through the motions. E você só vai. When he wants you to run with him. Mas ele quer que você corra He com wants you ele. to move with him. Ele quer que você He se wants to mova com have his ele. being in you. Ele quer que ele esteja com você, He em wants, você. this life is not boring and sad. Essa vida não é triste, não é desanimada. Because can I be honest? Porque eu posso ser honesta. I would not want to join anyone who's looking like this. Eu não quero me juntar com ninguém que me pareça assim, triste.
See, I have smiles. I like that. It doesn't mean everything's going right in your life, but you have a savior. Eu vejo sorrisos e isso é bom. Nós temos um Salvador You have a savior Você who tem um causes Salvador. you to be happy. que chamou você para ser feliz. And happy is circumstance. E alegria são So let- circunstâncias. So let me use the word joy, Então eu vou usar a palavra alegria, because joy is not based on circumstances. porque esse tipo de alegria não é baseada em circunstâncias. Joy is based on what he did for you and me. Esse tipo de alegria é baseado no que ele fez por nós. And nothing in this life or in this world can change that. E nada aqui nesse mundo vai poder mudar isso. Yes, we're sad Sim. sometimes, Sim, estamos tristes às vezes, but we still have joy. mas ainda temos a alegria dele. Amen? Amém? Okay, we did all of that Eu fiz isso tudo just to get to Acts 1. só para chegar a Atos 1. Again, they were gathered together in a room, Só para lembrar que eles estavam juntos em uma sala, expecting something that Jesus had told them would come. Someone. esperando algo que Deus disse que vinha, na verdade, alguém. Pentecost is celebrated to remember Pentecostes é celebrado para relembrar that divine time que o tempo divino, when they came waiting for what they did not know, para esperar o que eles nem sabiam o but que era, Jesus knew they needed. mas Jesus sabia o que eles precisavam. He shares that back in John 17. Em João 17, He says, I will give you a gift, a comforter, a helper, ele disse que eu vou mandar um ajudador, um confortador, a friend, an advocate, um amigo. an advocate. So an advocate is like one who fights for you. Alguém que vai lutar por você. Because I heard friend, but we need to know he fights for you. Ele é amigo, mas também ele vai lutar, He brigar por fights você. for you. É como um advogado. He fights for you. I Ele want vai you to lutar get por it. você. He fights for me. E ele vai lutar por mim também. Who does he fight against? Ele luta contra quem? The enemy. Contra o inimigo. The enemy who wants to rob you of your joy. O inimigo que quer te roubar a alegria. The enemy who wants to distort your mind. O inimigo que quer destruir, distorcer a tua imaginação, a tua mente. Holy Spirit has so many roles. O Espírito Santo tem muitas regras. If you get in relationship with him, Se você está em um relacionamento com ele, all the other gifts todos os outros dons are extra. são extras. Work first on your relationship with him. Trabalhe primeiro no seu relacionamento com ele. Be filled with him. Seja completo com ele. Display his glory. Mostre a sua glória. Then you get the fire, E aí sim você vai ter o the seu miracles, fogo, os milagres, the signs, os sinais, the wonders, maravilhas, milagros, os milagres, milagros, os milagres, milagros. os milagres. This is a house of milagros. Essa é uma casa de Casa de milagres. milagros. Am I saying it wrong, right? A casa de milagres. Casa de milagros. That's what we need to have the name as. É por isso que temos esse nome. É uma casa de milagres. Not just this house, but your house. He Não wants apenas- your house. Não apenas essa casa, ele quer a sua casa, você. Don't let life rob you. Don't let life take from you. Não deixe a vida te roubar e te tirar de ti, That you are a house of miracle. porque você é uma casa de milagres. And where you go, you're supposed to change the atmosphere. E para onde você for, você tem que ser capaz de mudar a atmosfera do lugar. It may not look like how we do it in church, Pode não parecer como a gente faz dentro da igreja, but his presence in you and through you is designed to change. mas a presença dele que está em você e com você pode fazer todo o trabalho, pode mudar o ambiente. This is not for everybody. Isso aqui não é para todo mundo. In the Bible, he talks about a remnant, Na Bíblia fala sobre a group of people chosen. um grupo de pessoas que foi escolhida. You're chosen.
Vocês são escolhidos. I'm chosen. Eu sou Amen. escolhida. Amém. Amen. You have to know that. Você tem que saber isso. That God chose you to be a difference maker. Que Deus te escolheu para fazer a diferença. A fire starter. Para ser quem vai começar o fogo. A miracle worker. Uma pessoa que vai fazer milagres. You and me. Você e eu. So back to Acts. As they sat there. Vamos voltar a Atos, como ele disse. Can you put up Acts 1, please? We're going to go to 1 through 5. Então, Atos 1, vamos de 1 a 5. Can you read? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Chosen. Os escolhidos. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Look, he said John baptized with water. Ele disse, preste atenção, João batizou com água, But in a few days you'll be baptized with the Holy Spirit. mas em alguns dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. That's what we're talking about today. Isso era o que estávamos a falar agora. Go to verse 8, please. Vamos pro verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. That's where we are. É isso que somos. Baptized afresh. Batizados com algo novo. We don't stop at water. Nós não paramos lá na água. That can happen in here, in a group. Isso pode acontecer aqui com um grupo. Some people it's happened when they're laying at their home. Pode acontecer também quando você está em casa a descansar. God gets to choose how it's done. Deus é que vai escolher como é que vai ser feito isso. We're going to give an opportunity here later Depois vamos ter a oportunidade aqui for it to happen here. para acontecer isso aqui. Amen? Amém? Oh, you should be more excited than that. Eu acho que vocês podiam I estar mais just explained alegres. to you all that Holy Spirit is. Eu acabei de explicar o que é todo esse espírito. And guess what? You're going to need it. E adivinhem só, You vocês need vão him. precisar. I don't need Você to call, precisa dele. I don't like to call him a it. It's a him. Eu não gosto de chamar isso uma coisa, é ele. He is the third person of God. Ele é a terceira pessoa de Deus. He is a person of God, the third one. Ele é uma pessoa de Deus, a But he's your terceira. power gift. Mas ele é também, And out seu of presente. relationship, e com relacionamento, he causes you to do what you can't do. e ele chama você para fazer coisas que você não pode fazer. You can work all day long. Você pode trabalhar o dia todo, You can preach all day long. você pode pregar, You can teach todo. all day você long. pode ensinar o dia todo. But without being baptized with fire Mas se você não é batizado com and the fogo, power of God, com o poder de Deus, it's dead works. é um trabalho morto, em vão. I didn't have this ready. God chose this message today, and I'm grateful. Eu não tinha isso preparado, mas Deus me mostrou essa palavra hoje. Go over to Acts 2, 1 through 3. Então vamos a Atos 2, 1 a 3. 1 through 3. Now we sang today in worship, Então nós estávamos a dizer hoje na adoração, come, come, come. vem, vem, vem. Come, come, come. Vem, vem, vem. We were excited with vem, vem, vem. Estávamos a dançar e felizes com Right? vem, We vem, were vem. all excited. I was. Eu estava também. I was excited because I knew we had a secret. Eu estava porque eu sabia I que knew eu we tinha had a segredo. gift that wanted to be here and sit upon us today. Eu sabia que eu tinha um presente aqui e está hoje Move through us. para mover. And for Por those nós. of you who may be tired from watching football,
E vocês que talvez estejam um pouco cansados por assistir o futebol, He's still going to get you too. ele vai precisar de você também. He is. So let's start. The title of this is The Holy Spirit Comes. O título disso é O Espírito Santo Vindo. And he came because they were sitting there. E ele veio porque estava sentado lá. Give you a quick history. Vou dar uma história rápida. They were not only sitting there for the first time for this. Eles não estavam sentados lá pela primeira vez esperando isso. Much like you're not just sitting here for the first time. Como também vocês não estão sentados aqui a primeira vez. They went to the upper room Eles foram para a sala for festivals. para festivais, para as festas. In this case, E nesse caso, Jesus was gone, Jesus tinha ido, Passover. foi crucificado. Crucifixion. Sim, crucificado. Right. And so this meeting was different. It was their first time Então, essa reunião era diferente. that he wasn't there with them. Era a primeira vez que ele não estava lá com eles. So they knew to wait for a gift in the physical form. Eles sabiam que tinham um presente, mas de uma forma física. But they still came because out of obligation, Eles ainda assim foram out of como uma obrigação, out of commitment. como um comprometimento. They knew that they needed to meet for the festival, the high holy days. Eles sabiam que tinham que se reunir por causa dos festivais, das festas, Oh, but this one was different. mas esse dia era diferente. Jesus had told them someone was coming, something was coming. He didn't tell them what. Jesus disse que alguma coisa estava He vindo, didn't, alguém. he didn't tell them who. Ele não disse quem, Because then we try to make up in our mind, porque assim a gente tentaria entender na nossa própria cabeça. or as I say, we try to help Jesus out. É como eu costumo dizer que a gente tenta ajudar Jesus, He didn't need help. mas ele não precisa de ajuda. He had already told them in John 17 what was going Ele to já, happen. ele já tinha dito em João 17 o que ia acontecer. This is why we have to know our Bible. É por isso que temos que saber a Bíblia. And today, E hoje, I don't know how he's going to come. eu não sei como é que ele vai vir. He just said, Melinda, Ele só disse: Melinda, teach, preach, demonstrate ensine, pregue e demonstre Jesus in the earth. Jesus na terra. And then he'll do what he wants to do, how he wants to do it, Então- when he wants to do it. Então ele vai fazer o que ele precisa fazer, do jeito que ele precisa fazer. Are you expected yet? Você está à espera disso? Even if you've been filled, I mean, Mesmo- every day, Mesmo que você não seja cheio do Espírito. there's something different he wants to do on the inside of us. Mas todo dia tem algo novo que ele quer fazer dentro de nós. So vem. Então, o que cantamos? Vem, vem, vem. Acts 2:1. Atos 2:1. You have to read it with the fire of God. Ok. E quando o dia de Pentecostes chegou completamente, todos eles estavam unânimes em um lugar. E de repente veio um som do céu, como uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lá apareceram a eles línguas divididas como fogo, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. They didn't know Eles não sabiam what to look for. o que esperar. I'm not trying to say how God is going to come today. Eu não estou tentando dizer como é que Deus vem hoje. First of all, he's already here. Primeiro de tudo, Ele já está aqui. He's already here. Ele já está aqui. Many of us brought him with us. Muitos de nós já nascemos com eles. And when we come together, E quando estamos juntos, there should be a combustion. tem que ser como uma combustão, There uma should queima. be fire, fervency, and movement. Tem que ter um fogo, um fervor, There um will movimento. Um movimento que ele vai estar. Fire, movement, Que vai ter fogo, And infilling. movimento e um preenchimento. make it contagious. Faça contagiar isso. They didn't know to look for flames of fire. Eles não sabiam que estavam à espera de chamas e fogo. No more than you knew to look for what he's going to do in you today. Do mesmo jeito que não sabemos que ele vai fazer conosco, comigo hoje. If you just keep coming and moving, Se você só
continuar se movendo, expecting and desiring, esperando e desejando, He will deliver. Ele vai entregar. They begin to speak in other languages Eles começaram a falar em outras línguas, as the Holy Spirit gave them His ability. enquanto o Espírito Santo dava essa habilidade. I asked you to be patient with me. Eu pedi mais cedo para serem pacientes comigo. Acts 2:17. Atos 2:17. We're promised Nós prometemos in the book of Joel, no livro de Joel that his sons and daughters will prophesy. que seus filhos e filhas vão profetizar. We're promised Fomos prometidos that He'll pour out His Spirit que Ele vai derramar o seu Espírito upon all people. sobre todas as pessoas. Upon all people. Sobre todas as pessoas. That's another thing that I like in the book of Acts when they were all together. Isso é outra coisa que eu gosto do livro de Atos, que todos estavam juntos. He said they were all filled. Eles disseram que todos estavam cheios do Espírito. He didn't leave some out. They were all filled. Eles não deixaram um ou outro fora disso. Eram You're todos. excited and I love it. Você está muito alegre, eu gosto You muito are disso. excited and I love it. It needs to be contagious. Isso precisa contagiar outros. Now, I know we demonstrate Him differently, so I'm Eu not sei. asking everybody to be emotional. Eu sei que demonstramos isso, cada um da sua forma, de forma diferente. But what I am asking you to do is if you're at a football game, I've watched you. Mas se você estava vendo um jogo de futebol, eu vi isso. Yay! When your team wins. Você fez isso quando o seu time ganhou. Be that excited for Jesus. Então, fique assim também por Jesus. Maybe we'll fill the church in a stadium. Talvez Ele encha também a igreja e o estádio. If you can fill it for kicking a little ball, Se você pode sentir isso por uma chutada de bola, blocking a ball, por bloquear a bola, what greater way to fill a stadium than for Jesus? então imagina isso por Jesus. For num estádio Jesus cheio. Christ Himself, there's no greater way to fill a stadium. Não tem um jeito melhor de fazer isso por Jesus Cristo. Psalm 24 says, who is this King of glory? Salmo 24 faz isso. Quem fala isso? Quem é o Rei da Glória? To lift up your heads, O ye gates, Então, levante os seus olhos and be ye lifted up, ye everlasting doors, e vá aos portões. Repeat. that the King of glory shall come in. Que aí sim o Rei dos Reis pode vir. That the King of glory is here with us. Que o Rei da Glória está aqui conosco. That the King of glory wants to shift our minds. Que o Rei da Glória quer mudar a nossa That the King cabeça. of glory wants to ignite Himself on the inside of us. Que Ele quer That the King of glory is here e que Ele está aqui. in all His might, His strength, and His power. E toda a sua riqueza, seu Will you poder, let sua him força está out? aqui. Então deixa Ele ir. Let Him out. Então deixa Ele sair. There's a little saying in America, they go, let Him out, let Him out, let Him out of here. Tem uma música na América, nos Estados Unidos, que diz isso. Deixa Ele sair, deixa Ele sair. Let Him up, let Him up, let Him out of you. Deixa Ele crescer, deixa Ele sair de ti. Let Him up, let Him up, let Him out of you. Deixa Ele sair, deixa Ele crescer e Let Him sair de up, let Him você. up, let Him out of you. Let Him up, let Him up, let Him out of you. Hey, Shatadadabokosa. He wants up and out of you today. Ele quer fazer isso com muitos de vocês He's not aqui. coming for nothing. Ele não está vindo para nada. God is about to give you your next orders, your next set of movement for this house. Deus But está- you have to have people. Deus está a te dar pessoas aqui para um novo passo. You have to Mas have precisa de people that are pessoas spirit-filled and led. que está cheia do Espírito. The world has all these inventions, AI and the rest of this stuff. O mundo tem muitas coisas a acontecer, IA e esses tipos de coisas. God is all intelligence. Deus é a inteligência por completo. God is all intelligence. Deus é completamente a inteligência. He doesn't need man-made technology to accomplish what He wants to Ele não do. precisa de homens ou tecnologias que nós fazemos para conseguir o que Ele quer. He just needs a people full of Him, Ele só precisa de pessoas Filled with cheias him. dele, completas dele, ready to move with Him and for Him. prontas para ir com Ele, He mover com Ele. created us Ele criou-nos to be Him in the earth. para ser Ele na terra. He wants to demonstrate Himself through you. Ele quer demonstrar
Ele mesmo por você. You don't get to hide back here neither. Ele precisa de você. God wants to fill you and you and you and you and you again. Deus quer preencher você de novo. It's not a scary thing. Não é algo que dá medo. It's a fun ride if you let it. Isso é divertido, mas você tem que deixar ser. It's a fun ride if you let him. É um caminho feliz, mas você tem que deixar fazer. Glory, glory, glory. Glória, glória, glória. We have to not be afraid to let go. Não podemos ter medo de deixar ir. This is where we are. É isso onde estamos. Acts 2:17. Atos 2:17. Jessica, please read. Acts 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas, eu derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E eu mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. You going out. Amen. Come on, I'm going to give you a moment. Amém. Let's Amém. praise him. So, Clap your hands pode unto the bater Lord. palmas, vamos adorá-lo. Give him the glory to his name. Dê a ele a glória, dê a glória ao nome dele. He didn't leave anyone out. Ele não deixou ninguém fora He disso. said sons and daughters. Ele disse filhos e filhas. That's you and me. Isso é você e eu, somos todos. Young men and old men. São os mais novos e os mais velhos. Caleb was 83. Caleb tinha 83 anos. He said, give me my mountain. I still have work to do. Ele disse, me dê a minha montanha, eu ainda tenho um trabalho a fazer. Amen? Amém? What will they do? They will dream dreams. E o que é que eles fizeram? Eles sonharam sonhos. They will prophesy. Eles profetizaram. He will pour out his spirit Ele vai derramar o seu espírito on servants, men and women alike. em pessoas, em homens e mulheres servos. And they will prophesy too. E eles vão profetizar também. Again, he left no one out. De novo, ele não deixou ninguém de fora disso. See what you're missing when you're not filled with the Spirit? Tá vendo o que você perde quando você não tá cheio do Espírito? So this morning we're going to ask you, God. Então, essa manhã nós te perguntamos, We're Deus, going to thank you, God, nós te agradecemos, Deus, for awakening yourself afresh in each one of us. pelo avivamento do seu sopro em cada um de nós, For awakening your language in us. por acordar a sua linguagem dentro de nós. Romba dasti prekondaria la la bashevere katambra katoria sororoboko. Inde brakasanda ilelele bashe kete bababo sono. Hikatabrosaya. Distanda yalalala boko shekatanda yabaso. Hikatarabo sheketanda. Put your hand on your stomach. Coloque sua Please mão no stand seu up, please, estômago. please. Podem se Quickly, levantar. quickly. Rápido. Rapido. Put your hands on your spirit. Coloque sua mão no seu espírito. Guys, say, Lord, waken diz. yourself in me. Acorda você dentro de mim, Deus. Fill me afresh. Enche-me com o sopro, com o Fill me espírito. anew. Preenche-me com o novo, Breathe. um respiro. The ruach. The breath. Um respiro. The breath of God. O respiro de Deus. Lord, you said come. Deus você disse, vem, And you would do the work. e você vai fazer o trabalho. We will not work like the world. A gente não trabalha como o mundo. Your plan has worked for over 2,000 years. O seu plano tem feito o trabalho por esses
2000 anos. And we'll work down through eternity. E nós vamos fazer esse trabalho até a eternidade. So we say, God, we're here and we'll wait on you. Então dizemos, Deus, estamos aqui e esperamos por você. We'll wait on you to strengthen us. Some are tired in here. Esperamos por você, que tem pessoas muito cansadas aqui. You're the answer, Holy Mas Spirit. você é a resposta, Espírito Santo. Some need to be healed in here. Alguns precisam ser curados aqui. You're the solution, Holy Spirit. Espírito Santo, você é a solução disso. Some need direction. Alguns aqui precisam de direção. Some need strategy. Alguns precisam de estratégia. You're our answer, Holy Spirit. Você é toda a resposta que precisamos, Espírito So if Santo. you really want him, Então, se você de fato quer isso, open up your mouth and tell him. abra sua boca e diga a Ele, você You're mesmo. welcome, Holy Spirit. Você é muito bem-vindo, Espírito Santo. You're welcome, Holy Spirit. Você é bem-vindo, Santo Espírito. How many people know Benny Hinn? Quantos aqui conhecem? The evangelist Benny Hinn. O evangelista Benny. Quantos de vocês conhecem Well, it's esse because she evangelista? may not know him. Eu não Right. conheço. Sim. So Benny Hinn goes all around the world. Então, ele foi em todo o mundo. People, many people Muitas pessoas come to sit under vieram sentar the anointing of God, pela unção de Deus, expecting miracles, esperando milagres, expecting signs. esperando sinais. He creates an atmosphere where Holy Spirit is welcome Ele criou uma atmosfera onde o Espírito Santo é bem-vindo. and things happen. E coisas aconteceram. Things happen. Coisas aconteceram. Things can happen in here. Coisas podem também acontecer aqui. He's not a respecter of person, Ele está aqui em pessoa, but he wants you to want him. mas ele precisa que He wants you to want him você espere ele. more than you want anything or anyone else. Mais do que você espera de qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. He wants to do it through you and me. Ele quer fazer em você e em mim. This house Essa casa is marked. e It's a place that he wants to come. é um lugar onde ele quer vir, esta casa. It's a place that he wants to demonstrate or manifest his glory. É uma casa onde ele quer manifestar a sua glória. God, we welcome you. Deus, damos bem-vindo. We Seja welcome bem-vindo. Seja bem-vindo aqui, Deus. God, we want you. Deus, nós queremos você, Deus. I understand the technology. I understand TV. Eu entendo a TV, eu entendo a tecnologia, But we want you and we need you. mas queremos você e precisamos We de need você. you for the people that will come in here. Precisamos de você para pessoas que estão a chegar aqui. The Bible calls him harvest. A Bíblia diz que é a colheita. This city is one of the places where his harvest is coming. Essa cidade é um dos lugares onde haverá de chegar a sua colheita. So again, I ask you to put your hand on your stomach, your spirit man. Então, eu peço que coloquem a mão no seu estômago, onde está o espírito. Lord, open up the hearts Então, abram o coração também to receive you para receber a Deus in the fullness of who you are. em toda a complexidade dele. It's not just enough to call your name. Não é suficiente só chamar o seu nome. It's not enough just to pray. Não é suficiente We, orar. we must become prayer itself. Nós precisamos fazer isso, orar por ele mesmo. We must be a house of prayer, Nós precisamos ser uma casa de oração, a house of fire, uma casa de fogo, a house of faith, uma casa de fé. so that as they come through those doors, Então, enquanto ele vem por aquela porta, they see you, they encounter you. ele encontra você e vê você, That as we go out into the world, para que possamos sair pelo mundo. we take you. Nós temos você. Back to Benny Hinn. I just used his name. O exemplo do Benham. Benny Hinn. Benham. Ok. H-I-N-N. Ok. Benham. There you go. Okay. I just used him because the world Eu só knows usei him. esse exemplo porque ele é conhecido e vocês conhecem ele. The world knows Prophet Gina. Mas o mundo também conhece a The profeta world Gina. knows Pastor Pedro. O mundo Pastor também. Anna. Os pastores Pedro, pastora Ana, Jessica. a mim, Melinda. Melinda.
They just have not gotten your name Mas ele ainda só não tem o seu nome out in the world the way they are. lá fora do mundo. And you only want it associated with Jesus Você só precisa associar isso a Jesus, so that he can move the way he wants to move. para que ele possa se mover do jeito que ele quer se Holy mover. Spirit, come. Vem, Santo Espírito. Holy Spirit, awaken yourself in us. Santo Espírito, acorda a si mesmo dentro Holy de nós. Spirit, meet us in our homes. Santo Espírito, encontra-nos nas nossas casas. Breathe fresh on those who need you. A new Sopra um novo sopro naqueles que precisam, for those who have forgotten daqueles que foram esquecidos and those who will come in. e naqueles que ainda vão vir. In Jesus' name. No nome de Jesus. It's not by power Não é nor by por might, força nem por but it's by his Spirit. mas é pelo Espírito dele. You may be seated. Vocês podem sentar. Yeah. Brokosa. Hey! Sorry, I'm not sorry. Desculpa. Não, I'm not sorry. eu não vou pedir I'm just desculpas. displaying what he's saying and doing. Eu só estou a falar o que ele quer que eu fale. I have one more thing to say before God then gives the Eu charge, tenho só mais uma coisa para falar antes de Deus fazer the quer fazer, assignment. o que ele veio para fazer. In addition to the gift, Em adição, além do que ele já disse do presente e do dom, many of you didn't jump and shout, muitos de vocês estavam a gritar, a pular. but that's okay because Elijah É ok, mas porque Elias looked for God in a certain way. olhou para Deus de uma certa forma. That's a story in Kings, the book of Kings. É uma história no livro de Reis. He looked for God in an earthquake. Ele Oh, olhou para God. Deus. We have too many of those happening in places now. Tem muitas coisas a acontecer em alguns lugares agora. He looked for him in fire. Ele olhou para ele em fogo. He looked for him in wind. Ele olhou no vento. But that's not how he came. Mas não é como a gente veio. He came in a small voice. Ele veio numa voz muito baixa e calma. A small voice. Uma voz muito pequena e baixa. You have to be ready and discerning to see him Você tem que estar preparado para discernir ele. in any way he comes. De qualquer forma que ele venha, seja ela qual for. You have to be able to recognize him. Você tem que ser capaz de reconhecer a ele. You can't do that with your natural mind. Você não pode fazer isso com sua própria força, com sua própria cabeça. It's the supernatural. É o sobrenatural. His super on your natural Ele faz o sobre no natural. that comes by way of Holy Spirit. Isso vem com o Santo Espírito, com o Espírito Santo. So if you get nothing else I've said all morning, E se você não pegou nada do que eu disse dessa manhã, and it was a lot, e foi muito, I pray that you demonstrate his power. eu oro que você demonstre o seu I poder. pray that you're able to move, Eu oro que você seja capaz de se mover live, e deixe, and have your being. e deixe ser, Live E every seja- day e viva cada dia with the awareness that Holy Spirit com o acordado do Espírito Santo, is moving on your behalf and moving through you. que está a se mover por você. Ephesians 3, Efésios 3, and I'm not going to read all that he gave me because we've gone long. e eu não vou ler tudo que ele me deu, porque vai ser muito. But the title of Ephesians 3 O título de Efésios 3 é says God's mysterious plan O Plano Misterioso de Deus. revealed. A revelação do plano misterioso de Deus. Put it together so they can hear it again. A revelação do plano misterioso de Deus. Amen. Amém? God reveals mysteries. Deus revela mistérios. And so here Paul, a prisoner of Christ, Aqui Paulo, o prisioneiro de Deus, begins to explain to them, começou a explicar a eles, them being the Gentiles, people that did not know God,
eram os gentios, as pessoas que não conheciam a Deus. He began to explain to them Ele começou a explicar a eles that God gave them a special responsibility, que Deus deu a eles uma responsabilidade especial, a special assignment. algo especial a ser feito. Each one of us have an assignment. Cada de nós aqui temos algo diferente para se fazer. And then together we have the whole church assignment. E juntos, como igreja, nós temos algo a ser feito. I love Ephesians 3 because Paul begins to say Eu adoro esse capítulo porque Paulo começa a dizer that God revealed his mysterious plan to him. que, That God revealed his mysterious plan to que Paul. Deus revelou os planos misteriosos para Paulo. And as you begin to read through Ephesians 3, E quando começa a ler do início, Efésios 3, he begins to say, I wrote it so that you will understand ele começou a falar que para que entendermos, and have insight to my plan para ter o entendimento de como fazer os planos dele regarding Christ. com Cristo. God didn't show it to a previous generation, Deus não mostrou previamente para as outras gerações, but now by his Spirit, mas agora, pelo seu Espírito, he revealed it to Paul ele revelou a Paulo. and his holy apostles and prophets. E eram todos profetas, Today he wants to do it to both you and me. mas hoje ele quer também fazer isso com você e comigo. So what I like is Paul then says, we have a mystery that we're to share with this generation. O que eu gosto é que Paulo disse que tem um mistério a ser revelado com essa geração. This church has a mystery to share with the world. Essa igreja tem um mistério que tem que ser revelado para o mundo, There's a better way than out there. que é um jeito muito melhor do que o lá de fora. Those who said amen are ready. Alguns disseram amém já. You're ready to show the mystery and the plan. Você está pronto para mostrar o mistério e o plano? He then began to say Então ele that começa a falar, he being Paul, Paulo, that by God's grace and mighty power, que pelo poder e a graça de Deus, he has been given the privilege ele foi dado um privilégio a ele of serving him de servir a by Deus, spreading this good news. espalhando essas boas novas. See, by then Paul already knew Holy Spirit. Vendo isso, sabemos que Paulo já conhecia o Espírito Santo. So he knew what he needed to do in every circumstance. Então ele sabia o que ele precisava fazer em cada circunstância. He knew the one who would do the work through him. Ele sabia quem era aquele que ia fazer o trabalho através dele. You and me Você e eu are now responsible estamos agora responsáveis. for the mystery that we're to reveal in this generation. Estamos responsáveis por revelar os mistérios que vamos ter que mostrar nessa nova geração. We don't just come in here Nós não vimos apenas aqui to sit down every Sunday para sentar todo domingo and then get up and go out e levantar e ir embora. and not live the life and the things we've been taught. E não viver a vida que falamos aqui, que é para ser vivida. For those of you that are doing it, great. Para aqueles que já não fazem isso, But there's ótimo. so many that aren't. Mas tem muitos também que fazem isso. In my book, you're going to see me No meu livro, vão ver isso, refer to those as Sunday saints. referindo àqueles que são santos do Sunday. domingo. Right. Santos do domingo. There's a whole world out there. Tem um mundo inteiro lá fora. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Toda a semana, segunda a sábado. Did you say all of them that fast? Não, segunda a sábado. Okay, you said through. So I was like, I didn't hear. Okay. So what happens to them? O que aconteceu com eles? They may not step in this building. Talvez não entraram ainda aqui nesta casa. If you don't invite them, Se vocês não convidarem, and you can invite them and they still not come. e vocês podem convidar, mas ainda assim não virem. But your life filled with Holy Spirit Mas a sua vida completa do Espírito Santo will now give you the boldness and the courage agora vai te dar a coragem e a ousadia that you need to be the light on the outside. que você precisa ser a luz lá fora.
There's so many times that Holy Spirit blocks and stops things from happening to us. Tem muitas vezes o Espírito Santo para e bloqueia que coisas aconteçam conosco. It happened to us this morning. Aconteceu conosco essa manhã. Remember, the man was running through the stop sign. Lembra quando estavam a correr no sinal da rua? That could have turned out different. Podia ter acabado diferente de como terminou. The miracle that's sitting in the chair right there. O milagre que está sentado na cadeira agora. That could have happened different. Podia ter acontecido diferente. You should come in here every day rejoicing for that. Você tem que vir aqui todo dia e dar graças. And Ficar for alegre those por that, isso. if you don't know his story, you need to find out. E se você não sabe a história dele, precisa descobrir. I'm sure there's many of us in here that things have happened to. Tem muitos aqui, tenho certeza que muitas coisas And aconteceram. we're a miracle sitting in his midst. E nós somos o milagre dele, sentados aqui. Never lose the fire Nunca percam o espírito e o fogo and the power e o poder and the oomph. I don't know how you say that in Portuguese. Never lose the excitement surrounding your miracle. Nunca perca a vontade e a alegria que está em volta do seu milagre. Every morning we wake up. Toda manhã acordamos. It's a gift and an opportunity É uma oportunidade e um presente to be able to then share para ser capaz de compartilhar the mystery of God os mistérios de Deus to this generation. para essa geração. With Holy Spirit helping you, Com o Espírito Santo a there's ajudar você, nothing you can't do. não tem absolutamente nada que não podemos fazer. I'm talking to a country. Eu estou a falar com um país, So when I see your nation and your country porque quando eu olho para vocês, eu vejo uma nação, um país, that had the boldness to go around the world que tem a ousadia de ir por todo o mundo, as explorers, como exploradores, sharing Catholic beliefs, sharing the Catholic religion. a religião católica, assim, compartilhando a religião católica. So it's in your blood Está no nosso sangue, to be able to be witnesses, para ser capazes de ser testemunhas. but we don't do it as Catholics. Mas não fazemos isso com católicos. We do it representing Jesus. She didn't get it? Fazemos isso por representar Jesus, não apenas católicos. Right. We go representing Jesus and Jesus only. Representando apenas Jesus. You went around to multiple nations around the world. Vocês foram para muitas nações ao redor do mundo. That took boldness, Isso requer coragem, ousadia. that took planning, Isso requer um planejamento. that took risk-taking. Isso requer tomar riscos, né? Don't stop now. Não parem agora. Don't stop now. Não parem agora. God made this nation the way he made it for a reason. Deus fez essa nação do jeito que fez por uma razão. He made you and me Ele fez você e the eu way he made us for a reason. do mesmo jeito que fez cada um de nós por uma razão. So many people want to come here for a reason. Muitas pessoas querem vir até aqui por uma razão. Mine wasn't to get away. I didn't come like most expats. Eu não vim à espera de grandes coisas. I came because I have family here and I'm going to find them. Eu vim porque eu tenho família aqui e eu vou encontrá-la. In addition to you. Além de vocês, que já são família. But even the other ones, I'm not talking about people that are here with bad intentions. Eu não estou a falar de pessoas aqui que estão com intenções mais. It's a basket. It's a safe haven. É um lugar seguro. And for those of us that know Jesus, E para aqueles que conhecem a Jesus, on top of that, acima disso, I've seen it many times here where they're coming in. I've prophesied the part of stadiums. eu profetizei a parte dos estádios que muitos vão vir aqui. That has not changed. Isso não mudou. Way TV, A Way TV, here's a prophecy to your team. Isso é uma profecia para o seu time. You go out and you film many people and many events. Você vai lá e filma muitos eventos.
God is going to expand your capacity even more. Deus vai expandir a sua capacidade ainda mais. But that's the greatest way to go out and share the gospel in addition to filming the gospel. Isso é uma maneira muito melhor de fazer, de filmar Get eventos re- gospel e tudo mais. Get ready to be interviewed. Você esteja preparado para ser entrevistado. Get ready to replicate yourself. Esteja preparado para replicar. That means teach others how you do what you do. Isso significa que esteja preparado para ensinar a outros o que você faz. Which expertise, Com expertise, with expertise, com entendimento. you do what you do with excellence. Você faz o que você faz com excelência. Yes, you're still learning in some ways, Sim, de certa forma está a aprender, but you will be sought after mas você vai ser, by media pela mídia, você vai ser o melhor nisso. to help others understand Para ajudar outros a entender how to capture the truth como captar a verdade in a world that lies through TV. no mundo que mente na TV. God wants people that can tell the truth. Deus quer pessoas que falam a verdade. God wants people that can reveal the truth. Deus quer pessoas que revelam a verdade. And He's now anointed you today afresh E agora Ele está a trazer unção nova sobre with vocês. strength, Com força, with wisdom, com sabedoria, with might, com poder, with new equipment com novos equipamentos. to be able to show the world the truth. Para ser capaz de mostrar ao mundo a verdade. There'll not be anything that you'll miss. Não tem nada que você perca. You will get the dot in the smallest corner Você vai pegar cada ponto em cada canto dessa sala. if that's what God wants to show. É isso que Deus quer mostrar a vocês. So today your mission changes. Então, hoje a sua missão mudou. Your mission grows. Sua missão cresceu. Your mission expands. Sua missão expandiu. And I hear the Lord saying, stop thinking, how do I do this? E eu escuto Deus dizer: parem de achar como vamos fazer isso. Just trust Him. Só confiem nele. Just trust Him. Só confiem nele. He wants to have people give to you Ele tem pessoas para dar para vocês, in ways that will help support your mission here. de forma que vai ajudar a dar um suporte na sua missão aqui. Let Him. Só Let Him deixe, do it. deixe ele fazer isso. God, I thank you for the people that are needed on this team Deus, eu te agradeço pelas pessoas desse time to help carry the next level of work that you're calling forth. para ajudar no próximo nível de trabalho dessa equipe. Thank you for the camera crew. Obrigado pela equipe da Câmara. Thank you for the technicians. Obrigado pelos técnicos. Thank you for expansion and increase. Obrigado pelo crescimento e pela In expansão. Jesus' name. Em nome de Jesus. God, I thank you. Deus, eu te agradeço. That was not planned. Isso não foi planejado. He wanted to stop. But that's part of the mystery that Paul's talking about for this generation. Isso tudo faz parte da missão que Paulo falou para essa geração. 30 years ago, we didn't have that much technology. E anos atrás nós não tínhamos toda essa tecnologia. And God is already speaking to 2030. E Deus está a falar. He's agora. speaking into 2030 for you Deus está a falar de 2030. to be able to know what to do. Para ser capaz de saber o que fazer. The Bible says the kingdom of God is not mere talk, O reino de Deus diz que not only talking, não é só falar. but the demonstration, Não é só falar, mas também é the demonstrar. demonstration É a demonstração of His power. do poder dele. Whether you're a school teacher, Seja você um professor, a escolas, homemaker, uma dona de stay at casa, home, sim. stay at home, whether you're, whatever your occupation, Seja qual for a sua ocupação, não importa. you have a spiritual one first Você tem um espírito and a natural one second. e um segundo espírito. We're going to close with Judges 5. Vamos terminar com os Juízes 5. Holy Spirit, I'm going to see how you do this. Vamos ver o que o Espírito Santo vai fazer. How many of you know Deborah in the Bible? Know Quantos- of Deborah? Quantos de vocês conhecem Débora, da Bíblia? 1, 2, 3, 4, 10, Um, 11, dois, 12. Okay, we're going up more.
12. Deborah and 12. Barak in the Bible. Débora e She was a Barak, prophetess, a prophet. ela era uma profeta. Do we get any more hands now that I said that? Mais mãos, She was a woman, ela era uma mulher, but she was also a judge. mas ela também era uma juíza. For a long time, Por she longo sat tempo, under a palm tree. por um tempo, ela estava sobre uma árvore. Palm tree. He has palm trees on his shirt. A maçã. Is that palm? Já? A maçã? A palmeira. A palmeira, ok. Y'all work that out. And then God decided, Deborah, you've been faithful in that assignment. Deus decidiu que ela foi fiel no que tinha para ser feito. And he gave her her next assignment. E aí ele deu uma nova tarefa. In Judges 4, we read where he says, I will now make you a mother to Em nations. Juízes 4, lemos que ela se faz uma mãe. So you don't just stay Então você só não fica. sitting in a place of God when you're Sit- faithful. Quando você é fiel, você não fica apenas sentado. When you're faithful, he increases your assignment. E quando você é fiel, ele aumenta a sua tarefa. Until you work yourself out of an assignment Até que você trabalhe essa tarefa into your next assignment. até a próxima tarefa. When I was here the last time, Quando eu estava aqui a última vez, we celebrated 26 years. celebramos os 26 anos da igreja. 26 years of them 26 anos digging, toiling, and Dig- building. deles criando e cavando tudo isso. Pastor Anna and Pastor Pedro Pastor- watched them dig, Pastor build, Ana e Pastor Pedro expand. observaram eles fazendo esse trabalho e cavando e construindo e expandindo. Now they should be able to do what they want to as the Lord directs them. De acordo com a direção de Deus, agora eles são capazes de fazer isso, And helping to expand. ajudar a expandir. I shared with you some of the important things Eu compartilhei com vocês uma das coisas importantes, associated with the number 26. uma das coisas importantes associadas ao número 26. Those are things you're supposed to be looking for. Coisas que supostamente é para você olhar, If esperar. you're a part of this ministry, you're looking for the God to manifest those things. Se você faz parte desse ministério, você é capaz de esperar coisas. I hear you, Holy Spirit. Eu escuto você, Espírito Santo. Because you don't even remember, some of you. Porque muitos de vocês nem lembram. But I will try to go get it so that you know what you're looking for. I don't have to try, it's in my computer. Eu não vou tentar lembrar novamente isso, tá no computador. Paul just said, mysteries in your generation. Paulo disse, mistérios na sua geração. God doesn't leave us just to walk aimlessly. Deus não deixou a gente andar de forma aleatória. If I did that, I'd fall down these Se eu stairs. fizer isso, eu vou cair das escadas. If I did it blinded, Se eu fizer isso de forma cega, guess what? agora adivinhe, Holy Spirit reveals. o Espírito Santo revela. Holy Spirit tells you where to go, what to do. O Espírito Santo vai te ajudar para And fazer how o que to do it. precisa fazer e como fazer. So back to Deborah. Então Glory a Dios is right. vamos voltar a Débora. Deborah had been faithful sitting under a palm tree, Ela foi fiel quando estava na palmeira, being a judge. sendo uma juíza A judge to all the people in the community. That's how they para lived. todas aquelas pessoas na comunidade. And God found her faithful. E Deus encontrou a sua fé, So much to the point that he called Barak. até ao ponto que ele chamou Barak. He asked Barak, who was a commander of the army, Ele era um comandante do exército to do something. e ele chamou Barak para fazer algo. He asked Barak through Deborah. That's what it was. Ele pediu a Barak por Débora. And Barak knew Deborah, E Barak sabia que Débora, her track record, her history, ele sabia toda a história de Débora, her good reports como ela se portava. was good enough Era bom o suficiente that he said, I'm not going if you don't go.
que disse que eu não vou se você não for. I'm not going to do Eu não vou fazer. what you're telling me to do if you don't go. Eu não vou fazer o que você diz para fazer se você não for. I recognize the favor of God on your life. Eu reconheço o favor de Deus na sua vida. I recognize that God is with you and He causes things to happen. Eu reconheço que Deus está com você e com as But- coisas que acontecem com você. But God did that because of Deborah's faithfulness. Mas Deus fez isso porque Débora era fiel. So now we get up to where God promotes Deborah E aí é por causa disso Débora foi promovida por to Deus be a mother of Israel. para ser a mãe de Israel. A huge assignment. Isso é uma tarefa grande. She had to move. Ela teve que se mover. Move it, tail, move it, tail, move it, tail, move it, tail. Right? Is that what y'all say? Como a música mais cedo. Move-te, move-te, Move it, move-te. move it, move it. Thank you. Move-te. But moving. Se mover. God blesses your movement. Deus abençoou os movimentos dela. Not just dance, Não é só o dançar, but your obedience, your faithfulness, mas é a and your commitment. obediência, é sua fé, é o seu comprometimento. When no one else sees it, Quando não mais ninguém, what you do behind closed doors, when no one else sees it, quando ninguém vê o que se faz por trás, God força. sees your faithfulness. enquanto ninguém vê, Deus vê a sua fé. And promotion is in this house now. E promoções estão nessa casa agora. But expect it on your jobs, Pode ser no seu trabalho, expect it in your life, espere isso na sua vida, expect it in your city, pode ser na sua cidade, expect it in your region, na sua região, expect it in the churches that are out there, all 7 assigned to you, espere isso nas igrejas que estão lá fora and the other aqui, 5 to come. e nas outras 5 que estão a chegar, I said that. And the other 5 to come e as outras 5 que estão a chegar. as just the beginning. E é só o começo. We get excited about that, but it takes work. Vamos nos animar com isso, mas vai requerer muito trabalho. It takes commitment and work. Muito comprometimento e trabalho. Yes, don't not hear it Não because veja God isso. already said He's going to do it. Deus já disse há um tempo que já vai fazer isso. I'm just the messenger. Eu só estou a passar a mensagem. I'm just the messenger. Eu só estou a transmitir a mensagem. Maybe even more than that. But right now, I'm just the messenger. Talvez um pouco mais que isso, mas agora And He said 5 in a moment more. That apenas equals 12. transmitindo a mensagem de Deus. 12 is governmental authority. 12, The number has a meaning. o número 12 tem um significado. And it's a governmental kingdom E é do reino, é governamental. authority. Autoridade. Oh, yes, He stretches us. Ele está a nos esticar. But Deborah was found faithful in her first assignment to be stretched to mother of Israel. Mas Débora foi encontrada com fé e fiel na sua tarefa, até ser a mãe de Israel. It wasn't until Deborah accepted that. This is important. I need you to really hear this part now, because this is going to speak to each one of you that are truly aligned with this church. Isso é importante e está alinhado com o que essa igreja pensa. Preciso que escutem isso. God knows you're tired. Deus sabe que estás He cansado. knows you get tired. Deus sabe que ficam cansados. But that same Holy Spirit goes Mas o mesmo Espírito Santo que sopra to give you the strength. te dá a força. I've been in many ministries Eu já estive em muitos ministérios where I can go in and see, que eu posso ir, posso ver, because I've had to do it, porque eu tinha que fazer. 20% of your people 20% das suas pessoas doing 100% of the work. fazem 100% do trabalho. That's called a remnant. Isso chama os remanescentes. So right now we pray for everyone in here Mas agora oramos para que todos que estão aqui, that's part of that 20% carrying the weight. que é parte dos 20% que carregam o peso. And Father, we ask that you strengthen them in their inner man, E Deus, eu oro para que dê forças, that you strengthen them in their core, que tuas forças que estão aqui dentro, that you encourage them, que dê coragem a essas pessoas, that you send help, que tu envie ajuda, help that is chosen by God, mas é ajuda que foi escolhida por Deus. just like we read in the book of Acts. Como lemos
há pouco no livro de Atos. In Acts 1, those people were chosen. No livro de Atos 1, que And lemos, aquelas pessoas foram escolhidas. And when one had to fall off, that we knew was Lazarus, Teve que sair, que sabemos foi Lázaro, they then had to pick someone to replace him. e tiveram que pegar mais para colocar no lugar. I thank you, God, for chosen workers Eu agradeço Deus por trabalhadores que foram escolhidos, that can work beyond the normal que podem trabalhar além do normal, to accomplish the vision. para que de fato se aconteça a visão. In the book of Nehemiah, No livro de Neemias, he described the workers as ele descreveu os trabalhadores como those who had a heart to work. aqueles que têm um coração para trabalhar. God, send those in who have a work that's committed to you, Deus envia aqueles que têm esse coração, que são contigo, to help with the expansion para ajudar nessa expansão in every area of the ministry. em toda a área desse ministério. That's part of the mysteries being revealed. Essa é parte do mistério que está sendo revelado. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém. Back to Deborah. Vamos voltar a Débora. Anna, can you please stand? Ana, pode ir, por favor. I need you to, Pastor Pedro, unless you Pastor have to Pedro stay back também. there. When God gave Deborah, Quando Deus deu Débora, and in your own time, you can go back and read Judges 5. no seu tempo, depois podem ler Juízes 5. I'm not saying God is doing it the same way. Não I estou a don't dizer know. que Deus está fazendo do mesmo jeito, eu não sei. But I know the concept. Eu sei do conceito, The concept is the same. o conceito é o mesmo. For it says, Que diz, then I, então eu, Deborah, arose. então Débora, I stood up. Then- ficou de pé, ok, se then- levantou, ok. Then I, Deborah, Então eu, arose. Débora, levantei. Deborah had been sitting under the palm tree, Débora estava sentada debaixo da palmeira, being a judge, sendo uma juíza, faithful, fiel, sempre. fiel. Then I, Deborah, Então arose. eu, Débora, levantei-me. Deborah arose into her next role. Ela se levantou para uma nova tarefa, Her next role as mother of Israel. que a nova tarefa era ser mãe de Israel. Next to Deborah was Barak. Do lado de Débora estava Baraque. They moved together. Eles se moviam juntos. Deborah said yes with her whole heart Débora disse sim com todo o seu coração to her next assignment. para sua próxima tarefa. I was here when they laid hands on you, yes. Eu estava aqui quando colocaram mãos sobre vocês. And I pray for you every day. E eu oro por vocês todo dia. God gave me that assignment when I Deus met your deu-me essa family. tarefa quando me deu essa família. Because victory is assured for you. Porque vitória é certa para vocês. But it wasn't until Deborah and Barak arose as a mother of Israel Mas até Débora fazer a nova tarefa de ser mãe de Israel, that we then see the whole city shift. ela viu toda a cidade mudar. That will have to be another teaching, and I'm not trying to get myself back here, but because I'm Isso here. pode ser outro ensinamento. But the Bible says when Deborah arose Mas- into that assignment, Mas a Bíblia diz que quando Débora levantou para essa nova tarefa, when she said yes, quando ela disse sim, the gatekeepers of the city os guardiões do portão das cidades got into place. entraram no lugar. The musicians Os músicos got into place. voltaram para o lugar. The police, A polícia, I'm using that, got into place. I'm bringing it modern day. estou a trazer para palavras do tempo moderno. In the spirit realm, No espírito aqui da sala, as you're being positioned in your place, vocês sendo posicionados nos lugares de vocês. God is taking care of the others who need to move in their place. Deus está cuidando dos outros que precisam ser colocados no lugar. Do y'all understand what I'm saying? Is that clear? Vocês estão a entender o que estou a dizer?
I need to make sure she's translating it correctly. Ela precisa ter certeza que estou a falar certo. Because I need you praying for everyone else that's getting into Porque, de place. fato, eu preciso que vocês orem pelas pessoas que estão aqui nesse lugar, nessa sala. What I want, can you please come over here, please? Thank you. Thank you. Obrigada. What I wanted to do O que eu quero fazer is really go through each, é ir para cada, the gatekeepers, para o guardião dos portões, intercessors, para os intercessores, the musicians, para os músicos, the treasurers. para os... I wanted to go through tesouros. each one Precisamos ir para cada um, to let you see the importance para vocês verem a importância of when she rose. de como quando ela se levantou. God didn't make them rise by themselves. Ele vai fazer por ele mesmo. You're not by yourself. Não é pela força de vocês. You have each other, but you have a whole host. Vocês têm um ao outro, mas vocês têm toda uma equipa por trás. You have a whole host of angels. Vocês têm toda uma equipa de anjos. You have a whole host of people that have not come in that door yet. Não só anjos, mas pessoas que não entraram ainda por aquela porta. Don't get caught up in who's not doing what. Não se prendam no que não estão a fazer, nas pessoas que não estão a fazer. Because the same faithfulness you have sitting under a palm tree, Porque na mesma fé que teve quando estava sentada lá embaixo da palmeira, you have greater favor as the father and mother você tem um grande favor com, of the pai e mãe, assignment that God has given you. com a tarefa que Deus deu a vocês. The way God wanted to do it O jeito que Deus quer fazer isso, was He was going to then have y'all go out, vocês têm que tudo and sair then, e and then só He was andar. going to call E aí ele vai chamar the people behind you as pessoas que estão por trás de vocês to go out as a prophetic act. para irem como um ato profético. I'll be back, Eu vou voltar. and in His timing, we're going to do that. E nesse tempo vamos fazer isso. But what He wants you to know today, Mas o que eu quero que saibam hoje is that He's positioning everything. é que ele está posicionando absolutamente tudo. I know you know that, Eu sei que vocês sabem disso, but you got to know it. Mas vocês têm que You saber. got to know it. He wants to strengthen your feet. ele quer dar força aos teus pés He's strengthening your hands, e a tua mão também, your heart, and your spirit. o seu coração e o seu espírito, Because with the assignment porque com essa tarefa comes everything necessary, vem tudo o que é necessário, even more really, até mais, na verdade, to accomplish it. para completar isso. He's got your daughters. Você tem suas filhas, He's got the care for them. tem quem cuide delas. He's got your home and your heart. Você tem seu coração e sua casa. And on those hard days, E saiba que tem dias difíceis. remember He's yet in control. Mas lembre-se, quem está no controle. In Jesus' name. No nome de Jesus. If you're in here and you're for them and what God has said, please raise your hand. Se você está aqui e sabe o que está acontecendo aqui e está por eles aqui, por favor, levantem a mão. If you're willing to pray for them, Se vocês querem e desejam orar por eles. and I know there's many faithful people in here. I Eu sei get que that. tem- Thank you. Tem muitas pessoas de fé aqui, eu digo muito obrigada. Thank you. Obrigada. Transition is not easy. Transições não são fáceis. And when we go back into Judges 5, when I come next time, I'll just E você- stay in that. Da próxima vez que eu vier aqui, vamos voltar para Well, I'm just Juízes, saying sim. it. The Lord may move me. If He moves me, He moves me. Deus me mandou mover, então se Ele mandou, eu vou. But really, I know that that's what He said. Mas eu sei que de fato foi isso que Ele disse. Because when I didn't get an assignment for Saturday, Porque eu nem tinha, de fato, uma tarefa para sábado. He gave me an assignment for Sunday. Ele me deu a tarefa de hoje. And I said, Lord, well, what about Saturday, the women? E eu disse, e a tarefa de sábado? But He's Para as serious. mulheres. He did. But he's serious. He wants Judges 5 to be understood. Your promotion has happened. You already know that. Sua promoção já aconteceu, você sabe disso. But so is the promotion of the people that need to support you. Mas também a promoção das pessoas que precisam para ajudar vocês. Be open, Estejam abertos. but discerning. Mas também tenham discernimento. But discerning. Discernimento. Can you please stand? Thank you. Podem se levantar, pastora, Please do. pastora Yes, please Jena do. e o apóstolo. You've worked hard. Vocês trabalharam pesado. God says, well done. Deus diz, muito obrigado, bem feito. Well done.
Foi muito bem feito. It's not over. Mas não acabou. Congratulations. Parabéns, não acabou. It's Ainda não not acabou. over. Ainda não. Because now you have to get the rewards. Porque agora vocês têm que ser recompensados por isso. He wants you to get the rewards of your work. Ele quer que vocês tenham a recompensa do trabalho. Remember, Paul Lembrem que Paulo went around to many places. foi por muitos lugares. On his second mission, Na sua segunda missão, he went around to see ele foi ao redor do mar. how faithful the people were Quanto mais as pessoas eram fiéis with the first work he did. do primeiro trabalho que ele fez. You remember? Vocês lembram de Understand? Paulo? Compreende? Okay. So now God is saying it's your time. Agora Deus diz que é a vez de vocês. You don't dig as hard as you did the Vocês- first time around. Vocês não vão fazer esse trabalho duro como fizeram da primeira vez. He wants you to have fun. Deus quer que vocês se alegrem e se divirtam. She knows fun. Ela sabe o que é se alegrar So do aqui. you. Mas você também. He wants you still to be advisors. Ele quer que vocês continuem sendo conselheiros deles. But I watch you. Mas olhe vocês, Give them the space they need deem o espaço que eles precisam to grow how they're growing. para eles crescerem da forma que estão a crescer. But you need to know God is saying, well done. Mas vocês precisam saber que Deus está grato. And as Paul went around E quando Paulo andou em volta and saw those who did the work, e viu aqueles que fizeram o trabalho, who understood their assignment, que entenderam a sua tarefa, you will do that now too. vocês vão fazer isso agora também. So don't go in working as hard, Então não vão e trabalhem pesado. but go in releasing the miracle working power. Então vão e deixem sair o trabalho milagroso. The miracle working power. O poder do trabalho milagroso. May your hands, Talvez as suas mãos, may your hands be the tool talvez as suas mãos sejam a ferramenta of demonstrating the gospel para demonstrar o gospel, o Deus, in ways that you've not seen. de formas que você não vai entender, não vai He ver. still sees the longing in your heart. Ele ainda vê que está no seu coração. He still sees the more you want to do. Ele ainda vê o tanto que você ainda quer, It's not done. mas não acabou. It's not done. Não acabou ainda. But it's easier Mas vai ser mais fácil, because you've seen him do what he needs to do porque você já viu ele fazer o que precisava ser feito, when you couldn't. quando você não podia fazer. So expect again Espere novamente, because we need you. porque nós precisamos de você. We need you. Precisa We de need você you, também. sir. De você também, Deus precisa. So go release the miracles, milagros. Então vá lá e mostre os milagres. Do it again, God. Faça de novo, Deus. Can you please stand? Por favor, podem se levantar. Well, I've held you later. Melinda doesn't normally go this long, Eu não imaginava que eu ia, demorar tanto, but God is guiding, mas Deus é Deus. and we're grateful. E nós somos gratos. I'd like to dig into that Judges 5 again, Eu quero, numa próxima oportunidade, ir mais profundo em Juízes 5. but until then, be in Mas até prayer lá, estejam em oração for all of your promotion. para a promoção de todos. So, God, we say thank you. Então, Deus, dizemos obrigado. We love you. Nós o amamos. Holy Spirit, we expect you Espírito Santo, nós esperamos por você to finish what you started in here. para terminar o trabalho que você começou aqui. Oh, there'll be times to lay hands and watch you do your miracles. Vai ter o tempo de impor mãos e fazer o que você tem para fazer. But I hear you say today was about order, Mas escuto dizer que hoje é sobre ordem, about understanding, sobre um entendimento, about your love and your promised gift to us. sobre o seu amor e os seus presentes.
So we foi dado say a nós. thank you. Então dizemos obrigado. I say thank you. Eu digo obrigado. I say I love you. Eu digo eu te amo. And we expect the great things from you. E esperamos grandes coisas de você. Thank you for stretching Jessica. Obrigado por me esticar tanto. Now you're going to have to prophesy to yourself and then I'm done. Ok. Vai ter que profetizar. Oh, he might got it. Okay. So the Lord says to you Então o Senhor está a dizer a ti, that in the book of Judges 5, no livro de Juízes 5, there were many assignments. há muitas assignações. One of your assignments, one of many, A tua assignação, há muitas assignações, will be vai ser to bring others. para trazer outros. He calls you bridge. Ele chama-te a ponte. That doesn't mean you go out there and say, come to my church, come to my church, come to Não é my que tu tenhas que church. dizer, venha à minha igreja, venha à minha igreja. As he's filled you and is filling you with his spirit Ele está a te today. encher com o Espírito Santo hoje. Today, God, we thank you for filling Jessica Hoje, obrigado, Pai, por tu encheres Jéssica. with what she doesn't even know she needs. Porque nós não sabemos o que ela precisa. That's more of you. É mais de ti. That's your spirit of truth. Espírito da verdade. God, I thank you that she opens up her heart and her spirit Pai, eu agradeço porque tu abres o seu coração e o seu espírito to have fun with you, para ela se divertir contigo, to go on this adventure, para ela ter aventuras, this God journey, essa jornada com Deus. because of her willingness to say yes. Porque ela disse sim. Thank you, God, Pai, obrigado for moving her and her family por promoveres ela e a sua família into her next place that's new to her but next from you. para o seu novo lugar, que é novo para ela, For your greater glory, para uma glória maior and that she'll be a faithful bridge e para ela ser uma ponte fiel. that she will trust you, Lord, Porque ela confiou em ti, Senhor. and lean not unto her own understanding. E talvez tu não entendas, In all her ways, em todos os teus caminhos, she will acknowledge you. Ele conhece-te. And when she raises up off this floor, E quando Ele te levanta do chão, we're believing, God, Ele vai-te that you have awakened in her avivar the next level para o próximo nível. of her journey. In Jesus' name, No nome de Jesus. God rewards your faithfulness. Deus vai recompensar a tua fidelidade. I'm going to let you go. You're not going to have to translate. Agora vou-te deixar ir, não tens de traduzir. God, we just say thank you. Pai, nós só te dizemos obrigado. We just want to do the right thing, Nós só queremos the fazer God thing, a coisa certa God's way. à maneira de Deus. We love you. Nós te Jesus. amamos, Jesus. We bless you, God. Nós te abençoamos. I love each and every one of you with the Huh? love of the Lord. I bless you Eu te abençoo with the love of Jesus. com o amor de Jesus. And until we meet again, until we see each other again, E até nos vermos outra vez, I pray for you. eu oro por ti. I ask you to pray for me. Eu peço que ores por mim And we pray for the house. e ores pela casa. Amen. Amém. Amen. I think they feel like we're done. Já terminamos? Yes. Eu God, we acho- just thank you. We're done. Go in the power of Holy Spirit Já and terminamos com o poder demonstrate. do Espírito Santo e com a demonstração. Amen.